Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, entrevistando Jorge Cajuru, o senador por Goiás, com mais de 1,5 milhão de votos. Meu querido amigo, Lula preso, Lula solto, Lula continua na cadeia, o Supremo vai soltá-lo. Qual é a tua opinião? Ronaldo Gonlevski, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões. Fácil hoje você ver aí do outro lado, você como jornalista e como homem público. No Brasil inteiro hoje há um clamor inquestionável. Assim como há este contra o ministro Gilmar Mendes, há contra o Lula. O Vitor se lembra que no dia da entrevista dele, a primeira da cadeia, da prisão lá em Curitiba, a gente transmitiu ao vivo e foi uma das maiores audiências que obtivemos ao vivo simultaneamente na internet. E aí fizemos simultaneamente uma enquete em tempo real, ao vivo, perguntando aos brasileiros: vocês querem o Lula preso ou livre? Deu 81% preso, 19% livre. Então você não tem como ir contra a voz da população brasileira. Você não tem como ir contra a fatos que são inquestionáveis. Ele, presidente, diz que um dia vai provar a inocência dele. Eu não entendo só algo. Eu que já gostei muito do Lula, mas que fui o primeiro a também desgostar. Em 17 de julho de 2002, quando eu escrevia na Folha de São Paulo, vocês podem ter acesso a essa minha coluna no UOL, pelos anais, 17 de julho de 2002. O título é Até Tu, Lula. Eu, no fim, disse: prefiro acreditar num quatro patas do que em você, Lula. PT, saudações. Então eu desisti do Lula lá atrás, porque falar mal do Lula hoje é muito fácil. Todo mundo fala. Eu comecei a falar lá, antes dele ganhar a primeira eleição em 2002 e assumir em 1º de janeiro de 2003. Eu acho, o que eu não consigo entender, eu não gosto de falar acho. Eu tenho a certeza de tudo que eu falo. Posso até errar como erro. Mas o acho é uma maneira do brasileiro de se expressar. Você pensa. Mas é comentarista. Na verdade, demais. você pensa. Eu penso que... Mas você vê hoje no futebol, na televisão... Muito achismo. Não é? Muito achismo. É verdade. Comentarista falando: eu acho o Caio da Globo, aquele bonequinho de Olinda, comentarista da Globo. Aquilo desculpa a expressão, aquilo é uma merda, né? Para quem viu o João Saldanha comentar, pelo amor de Deus, né? Aí um Caio daquele, ele fala: eu acho. Então, para mim, o cara que acha é porque ele não acha nada, ele não tem certeza, ele está dando opinião, viu o galo cantar e não sabe onde. Então, eu penso, tenho certeza, que quem demora muito para provar a sua inocência é porque não tem como prová-la. Que tivesse, ele já teria feito isso. Dinheiro para contratar advogado ele tem, o partido dele tem, né? Então, é muito tempo para provar que é inocente, que o Sérgio Moro errou, que a Operação Lava Jato errou. Enfim, eu só lamento algo. Por que só o Lula preso? Por que o Fernando Henrique não está preso pelo mesmo motivo, porém mais grave? Porque se o Lula, e é verdade, teve o triplex em São Bernardo do Campo, o Fernando Henrique tem um triplex em Paris. Qual triplex é mais caro? O de Paris ou o de São Bernardo? E o Fernando Henrique está solto, fazendo palestra, sociólogo, né? E com a burguesia adorando e tomando vinho de 15 mil dólares com o Fernando Henrique Cardoso. Inclusive muitos jornalistas que amam o Fernando Henrique Cardoso, que eu abomino. Eu jamais tomaria com ele nem pinga, muito menos vinho. Né? Então por que esses outros não estão presos? Aécio Neves, Marconi Perillo, João Dória, entendeu? Tem tantos, esses estão soltos, e isso é que me chateia. O Lula está preso, tudo bem, você perguntou, para mim não vai ser solto, vai ficar até o fim da vida na cadeia, é isso que eu vejo, é isso que eu tenho certeza que vai acontecer. Agora, é triste, porque se esses outros não forem para a cadeia, amanhã é perigoso o homem lá de cima, papai do céu, ele que não está nem aí com política, ele... Intervir e colocar na cabeça de alguém, de um outro Sérgio Moro. Prende o Fernando Henrique, prende o Aécio, prende tantos aí. Se eu for falar o nome aqui, eu não paro. Prende junto com Lula.
Do contrário, eu vou soltar o Lula. Papai do céu vai fazer isso. Qual é a tua perspectiva de Brasil? Quando você olha para o quadro brasileiro em geral, do ponto de vista de um senador da República, você tem expectativas, você tem esperança, você tem tristeza, você se sente mal? Qual é a tua opinião pelo futuro que nós vamos enfrentar no nosso país? O Ronaldo, o Ivan Lins, um dos maiores músicos do mundo, nascido no Rio de Janeiro, na Tijuca, o Ivan Lins, meu padrinho de casamento, ensinou-me o rápido pensamento. Um homem vem e diz: pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde: pronto, perdi um homem. Então a esperança eu nunca perco. E é frase minha, ser otimista. O mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Eu creio no amanhã. Eu creio que algo vai melhorar. Eu creio que muito já se mudou. Então, dizer aqui que eu chutei o balde, eu não chutei. Dizer aqui que tudo aqui é igual, eu não posso dizer. Até porque eu não sou igual. Eu não sou diferente de ninguém. Eu só não sou igual. Então mudou. Tem gente boa aqui no Senado. Tem gente boa lá na Câmara Federal. Tem gente boa em alguns estados, em alguns municípios. Isso significa que é um olhar para o fim do túnel com sinais positivos e com a expectativa de que aquele que entrou na vida pública agora tenha certeza que ou ele faz as coisas de forma correta, ética, decente, ou ele amanhã vai ter o fim dos Gilmar Mendes da vida, dos Romeros Jucás da vida, que não podem entrar em avião comercial, em bar, em restaurante, em estádio de futebol, e que foram condenados. Porque, Ronaldo, a mais sofrida condenação para o homem público é esta. Não é a da justiça, onde você vai, onde você vai e fica na cadeia um tempinho, arruma um habeas corpus e sai. Perfeito? Ou então, por ser correto amanhã, ou por delatar alguém amanhã, ou alguns amanhã, você tem a sua pena reduzida. Agora, a maior condenação é a da opinião pública. E quando esta acontece, meu amigo, essa para mim é a pior delas. Você ter que ficar em casa, preso, enjaulado em casa, não, Cajuru, mas vive vida boa. Vida boa, você não poder sair de casa, né? Você não poder cumprimentar as pessoas, você não poder andar de cabeça erguida. O que significa para o Jorge Cajuru ser um senador da República Brasileira? O primeiro dia que eu iria aqui assumir, um dia antes, né? Um colega da Rádio Jovem Pan me entrevistou e perguntou: Cajuru, como vai ser o seu dia amanhã, depois de tudo que você conquistou na televisão brasileira por 40 anos? Você agora entra na vida pública como uma surpresa e tal, e como uma esperança. Muda o que na sua vida? Eu falei: nada. Amanhã cedo como vai ser a sua vida? Amanhã é a sua posse. Não muda nada. Amanhã cedo eu vou fazer xixi, vou fazer cocô, eu vou tomar café da manhã, vou trocar de roupa. Minha vida é a mesma. O que aumentou foi a responsabilidade. Na vida pública, você precisa ser muito mais responsável do que um apresentador de televisão. O Silvio Santos, o maior patrão que eu tive, o Silvio Santos hoje tem o privilégio de poder falar o que ele quiser, né? De chavecar a Claudinha Leite, de falar que o programa dele, entre porcaria por porcaria, fique com o programa dele, que também é uma porcaria. Então ele pode falar o que quiser, brincar, gozar, né, xingar. Porque está acima do bem e do mal. Não, porque ali é comunicação, ali é entretenimento, né? O jornalismo esportivo pode errar, pode falar besteira. Eu falei várias na minha vida, né? Quando eu achava que o Ronaldinho... Achava não. Quando eu tinha certeza, e aí acabei dançando, exatamente porque eu fui falar a palavra achar, dancei. Que o Ronaldinho Gaúcho seria um fracasso no Atlético Mineiro, e não foi brilhante. Queimou a minha língua. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Eu não tenho compromisso com erro. Errei, eu volto atrás. Agora, na política você não pode errar. Na vida pública você não pode errar. Você tem que entender que é todo dia matar um leão e todo dia mostrar que é bom exemplo em atitudes. E é todo dia mesmo, Ronaldo. Olha só, você daqui a 4 anos ou vai continuar
se gostou. 4 não, tem 8 de mandato. Sim, perdão. Você 8. já me tirou 4? Não, não tirei, eu quero te dar 16. Eu errei para você me corrigir. Daqui a 8 anos, você ou pode continuar se candidatando à reeleição, ou pode dizer que não quer mais. O que você gostaria, se a gente estivesse 8 anos à frente, de ter feito aqui nesses 8 anos? Bom, primeiro eu gostaria de ser mais novo, né? Eu estou com 58, terminarei o meu mandato aqui com 66 anos de idade. Então, lhe digo, lhe afirmo, lhe prometo, e especialmente a vocês, únicos patrões, que eu não terei mais saco para isso aqui. Isso aqui tem hora que é um saco, entendeu? As pessoas não entendem que você foi eleito senador para criar bons projetos de lei com conteúdo, para mudar o país na saúde, na educação, na geração de emprego, no meio ambiente, na segurança pública, para denunciar, para fiscalizar, para votar bem, para não errar nos votos. Esse é o seu trabalho aqui, né, no dia a dia. Participar de comissões parlamentares, de CPI, como eu faço parte como titular da CPI de Brumadinho e vou criar a CPI do esporte, para ela voltar com força e com independência e não ter os Romeros Jucás da vida nela. Então, eu entendo que 8 anos são suficientes para você deixar um legado, para você fazer história como senador pelo Estado, que eu sou grato eternamente, que é o Estado de Goiás, ser o maior senador da história de Goiás, quero ser o que mais conseguiu recursos para os municípios goianos. Esse é o meu dever, e mostrar ao Brasil que eu dei exemplos aqui, como parlamentar, ao país nos momentos mais difíceis, nas votações mais importantes, nos projetos mais polêmicos. É isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho que fazer, não farei nada mais do que minha obrigação, e aos 8 anos, com 66, eu quero ir para Búzios, com a minha amada, curtir a minha vida, ouvir Chet Baker, ouvir Nina Simone, ouvir B.B. King, olhando para o mar, porque é um privilégio, e para isso eu precisarei de muito pouco. E esse pouco Deus já me deu em dobro antes de ser senador da República, tanto que como senador sou o único que abro mão de 50% do meu salário e o destino para instituições sérias e abandonadas no estado de Goiás, porque eu não preciso de ganhar o salário criminoso, altíssimo, que um senador da República ganha, num país onde professor não ganha mais do que 20% do que um senador. Ô Jorge Cajuru, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero dizer a você que foi uma alegria enorme rever você, te dar um beijo. Só desculpe pelas... Não, querido, isso aqui... São 3% de eu me visão. lembro... Quando eu vi o Ronaldo, aquele escuridão ali do Eu me lembro quando você Senado. começou a me dizer, quando eu te coloquei no ar, que você estava perdendo a visão. E eu fiquei muito triste com Diabetes, isso. né? Eu quero te dizer o seguinte. Foi 2004. Né? Adorei estar aqui no teu gabinete, poder ter essa conversa contigo, ouvir as tuas opiniões sobre algumas das questões que eu levantei aqui. E quero pedir a você que, em 1 minuto, deixe uma mensagem de otimismo ou de pessimismo, você já disse que é esperançoso, você é um homem que tem esperança, para o povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro que está assistindo os nossos veículos de comunicação e apreciando, aplaudindo as tuas colocações. Ronaldo Golevski, querido, e ao seu imenso público, permita-me a poesia, o poema. Neruda. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar, nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Ou seja, faz bem fazer o bem. Não custa nada fazer o bem. Não custa nada amar o próximo. Se não puder amá-lo, pelo menos não o prejudique. Então, que sejamos mais brasileiros, mais patriotas, e saibamos amar cada vez mais as pessoas, dizer a elas, eu te amo, como nos ensinou Shakespeare, até porque pode ser a última vez que você diga, eu te amo. Pátria amada,
eu nunca vou lhe trair. Eu te amo. Quero agradecer ao Jorge Cajuru muito essa entrevista. Eu que agradeço. Você abriu exceção para mim, eu te agradeço de coração. Abri e você com prazer. tem um grande amigo no Rio de Janeiro e todos os nossos veículos de comunicação estarão sempre à tua disposição, independente da nossa solicitação. Se você nos quiser ao teu lado, Sempre. quando você precisar, nós estaremos juntos. Um beijo para você. Beijo grande e que Deus continue te dando saúde, especialmente. Talento não lhe falta. A você, a sua família, a sua equipe, e que o seu programa saiba que o Gabinete 16 do Senado Federal está inteiramente ao seu dispor. É só marcar encontros. E em janeiro eu estou no Rio de Janeiro porque eu não sou senador turista, né? Então não adianta eu falar que vou agora, que eu estarei mentindo, e quem mente também rouba. Janeiro ficarei lá por 20 dias, passo o Réveillon sempre lá e vou estar ao seu dispor, inclusive para você pagar uma caipirosca e eu lhe pago um vinho. Fechado? Um beijo no coração, fechadíssimo. Até lá!